Fala galera, vamos resolver o problema aqui 743, Network Delay Time. É um problema de é dado aqui uma rede de nós classificados entre 1 e n, e aí a gente recebe a entrada aqui, esse times, que basicamente ele diz pra gente qual nó está conectado em quem e quanto que é o valor desse nó. E aí ele quer saber que ele vai mandar o sinal de um K, ele quer o mínimo de tempo para atravessar todos os N nós. E se for impossível, retorna -1. Então essas são as condições. Então vamos dar o exemplo aqui, ó, esse exemplo desse grafo aqui. Primeiro a entrada aqui, vamos entender a entrada. O 2 está conectado no 1 com valor com peso 1. Então é o que está falando aqui, ó, 2 conectado no 1 com peso 1. O próximo, o 2 está conectado no 3 com peso 1. O 2 conectado no 3 com peso 1. E o 3 conectado no 4 com peso 1. O 3 conectado no 4 com peso 1. Essa é a nossa entrada. O N é 4, quer dizer que tem 4 nós aqui, 1, 2, 3, 4. E o K, que é onde vai iniciar o sinal, é o 2. Então, nesse caso aqui, ele vai iniciar daqui. Aí vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender. Então, a gente começa aqui, então quer dizer que para chegar aqui é 0. O sinal vai começar aqui, para estar aqui, o sinal é 0. Você manda um sinal para cá e um sinal para cá, de tempo 1. Então, depois do tempo 1, ele vai estar ele vai ter andado esses dois nós. Então o tempo está aqui 1, e aí depois num tempo mais 1, então é esse tempo mais 1, ele vai chegar aqui, no tempo 2. E aí a resposta é 2. Tá, vamos também fazer esse exemplo aqui, porque esse exemplo ele também é um exemplo interessante. A entrada é esse carinha aqui, que é esse grafo. E o K aqui, o K é igual a 1, tá certo? Vamos ver como que esse algoritmo vai se comportar, como que é esse caso. Aqui você vai ter 0, né? 1 é igual a 0, e aí a gente vai mandar o sinal aqui. No tempo 1, ele vai ter chegado aqui no 2. E aí no tempo 1 mais 2, ele vai estar aqui, que seguindo é o tempo 3. Só que se a gente seguir por esse caminho aqui, ele consome 2. Então a resposta daqui é 2. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes nem sempre tem um caminho claro pra gente seguir aqui, sabe? Às vezes a gente precisa de um algoritmo para calcular isso. Vamos utilizar Dijkstra, algoritmo de Dijkstra, para a gente poder calcular isso. Shortest path. Como funciona esse algoritmo? Esse algoritmo ele é um algoritmo classificado como BFS, Breadth First Search, que em português é busca em largura. A gente vai fazer uma busca em largura. E a única coisa que ele muda para um BFS, para quem já está acostumado a fazer, é que em vez de a gente usar uma fila normal, a gente vai usar uma fila de prioridade. Então essa é a diferença priority queue, tá? Uma fila de prioridade.
Essa é a diferença principal entre a busca em largura pro algoritmo de Dijkstra. Vamos ver aqui como que a gente vai executar esse algoritmo, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui. Como que a gente vai fazer? Tá, vamos pegar esse caso aqui pra gente ver como que esse algoritmo vai se comportar. Primeira coisa, a gente precisa da nossa fila de prioridade, né? Eu vou desenhar uma tabela aqui para mostrar como que funciona. Aqui é o nosso nó e aqui é o peso dele. Então a gente vai começar o algoritmo colocando o primeiro valor do nó, será primeiro o 2, valor 0. Como o problema falou, a gente vai iniciar aqui, k igual a 2. Então a gente começa aqui colocando 2 e aí a gente vai olhar aqui os nossos vizinhos. O nosso vizinho aqui, ele vai ter o 1, o nó 1 vai ter o peso 1 mais o tanto que demorou, o tanto que tem antes aqui. Então é 1 mais 0 é igual a 1. E o 3 é a mesma coisa. O 3 é 1 mais 0, que é o antes daqui, peso antes. Com isso a gente pode tirar o 2. E é uma fila de prioridade com o W menor. A gente tem que remover sempre o menor W aqui, menor peso. Então a gente pode escolher aqui o 1 ou o 3, tanto faz nesse caso. Vamos supor que o algoritmo tire 1. E aí a gente tem que pegar todos os filhos dele. E como ele não tem mais nada aqui, então a gente só remove. Agora vamos investigar o 3. O 3 tem um filho 4, então a gente coloca aqui 4 com 1 mais 1. E a gente tira o 3. Aí a gente abre o 4 e vê que o peso dele é 2, e aí é o máximo. Para executar esse algoritmo, a gente percebe que a gente precisa de uma estrutura de dados que seja fácil recuperar os nós adjacentes. E aí para isso a gente vai usar uma lista de adjacência, que é basicamente a gente vai construir um dicionário e a gente vai falar esse nó, por exemplo, o nó 2, ele tem como nós adjacentes o 1 e o 3. O 3 tem como nós de adjacência o 4. O 1 não tem nenhum nó. E aí o 4 também não tem nenhum nó. Então a gente tem que construir essa lista aqui antes. E aí depois a gente vai conseguir pegar facilmente os vizinhos, certo? Então vamos começar o nosso código aqui. Vou criar essa lista de adjacência aqui. Ele vai ser um dicionário, onde cada chave vai ter como padrão um array. Então a gente vai iterar aqui no times, e aí eu vou iterar igual tá aqui, ó, o vw em times. A minha lista de adjacência vai ser u, que é o nosso nó, e os filhos dela, a gente vai colocar esse append, que é uma lista, a gente vai colocar mais, o filho vai ser v e w. Desculpa que aqui na verdade é uma
tupla. Então a gente vai, basicamente o que a gente está fazendo aqui é, a gente não está colocando só o 1 e o 3, a gente está colocando na verdade o 2, e aqui a gente está colocando o valor do 1 com o peso dele. Então o 2 a gente pode ir para o 1 com peso 1. Então aqui o peso dele é 1. A gente pode ir para o 3 com peso 1. Então esses são os filhos dele, do 2. E a mesma coisa se repete para todos eles. Então essa é a nossa, nossa lista de adjacência. Além disso, todo o algoritmo de busca precisa de um hash set para saber se já foi visitado ou não. Além disso, a gente precisa do nosso heap, que é a nossa fila de prioridade, que é esse cara aqui. O nosso heap vai ser 0 e o k, porque vai começar, é esse primeiro cara aqui, ó, 2 e o 0. E além disso, a gente já pode até colocar aqui, não, mentira, vamos heapificar esse cara. A gente vai usar a biblioteca heapqueue. Beleza. Acho que aqui só tá errado, que aqui é heapify. Isso. E aí a gente vai, enquanto ainda existe a nossa fila, a gente vai fazer alguma coisa. E no final a gente vai retornar o resultado, né? A gente vai retornar o mínimo do tempo. Vamos declarar ele aqui antes, ó. Então, depois que esse algoritmo aqui calcular todos os filhos e tudo mais, ele vai ter esse minimum time. E aí a gente pode colocar esse minimum time. A gente tem um caso aqui, ó, que é esse caso aqui de baixo, ó. Esse caso é o seguinte, vamos desenhar ele aqui para ficar mais claro. O caso é então 1 aponta para o 2 com peso 1, e aí ele quer sair daqui do 2. E como o grafo ele é direcional, a gente não consegue visitar todos os grafos, a gente não consegue mandar um sinal daqui e o sinal voltar para o 1. Isso não é permitido. Então, o que acontece aqui é que a gente tem que retornar menos 1 nesse caso. E ele fala aqui, ó, se não for possível mandar para todos os nós, retorne menos 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o truque que a gente tem o visit. A gente tem esse hash set aqui. Se o tamanho for do visit for igual a n, quer dizer que a gente visitou todos. E aí a gente pode retornar o minimum time. Se não, a gente retorna menos 1. Então esse caso aqui a gente já consegue lidar com esse código aqui. Mas aí voltando, vamos fazer agora o heap aqui dentro. O heap é o seguinte, é um BFS normal, parecido bastante com uma busca em largura. A gente tem que primeiro tirar esses carinhas aqui, então a gente vai tirar primeiro o peso, e depois o nó. Vou chamar de W1N1, heapqueue, heappop, heap. Então a gente vai pegar o primeiro. É importante falar que o peso aqui ele tem que vir primeiro, igual aqui, é por conta dessa biblioteca heapqueue, viu? E ela é uma fila de prioridade ela é uma fila de prioridade mínima, uma fila de prioridade mínima, então ela sempre retorna o mínimo.
Tem algumas que retornam o máximo. E esse retornar o máximo a gente tem que mexer um pouquinho aqui, é só colocar um sinal aqui nesse zero, nesse valor do W. Colocar um zero não, na verdade é inverter o sinal dele. Aí a primeira coisa é, se o N1 já tiver nos visitados, não faz nada. Não vai fazer nada do que está aqui embaixo. Então, se ele não tiver visitado, vamos colocar aqui, ele foi visitado. O mínimo, a gente coloca aqui, o minimum time vai ser o máximo do minimum time ou do W1. Então a gente vai acrescentar o W1 aqui, que vai ser até o peso que ele até então. E aí a gente vai olhar os filhos dele. Para olhar os filhos a gente coloca N, vamos colocar aqui que é peso 2 N2 em add list do N1. Então com isso a gente consegue andar nos filhos, né? E aí a gente vai dar um hip kill, hip push para aumentar para colocar na fila de novo. A gente vai passar o hip e aqui a gente vai colocar W1 mais W2, que é aquela questão de o tanto que a gente está aqui. Por exemplo, quando a gente está aqui, a gente está calculando esse, a gente tem que colocar 1 mais 1, certo? Que é o peso o peso até então com o peso atual. E é isso que está falando aqui. O peso até então mais o peso atual, certo? E aqui é o valor do N2. Só uma coisa aqui também é que se o N2 já tiver nessa lista, se ele já foi visitado, você não precisa fazer. Então a gente vai fazer isso. Ó. Se o N2 não estiver no visitado, a gente coloca ele na visita. Tá. E além disso tem mais um problema aqui, ó. Se a gente pegar o for aqui, ó, ele tá W e N, né? E quando a gente adiciona V e W. Então na verdade aqui tem que ser N e aqui tem que ser W. Só o contrário. Vamos rodar. Passou em todos os casos. Vamos submeter. Foi aceito. Beleza, é isso, gente. Obrigado e até a próxima.